Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lucena, estou aqui para mediar e participar com vocês da nona roda de conversa do projeto Diálogos Formativos. E hoje nós queremos conversar com você, docente da Rede Pública Estadual e Municipal de Educação e toda a comunidade escolar, para nós refletirmos sobre o tema Adolescências e Juventudes na Amazônia, a educação escolar e o conceito de projeto de vida. E para nos ajudar a construir esse diálogo sobre o tema, nós convidamos a professora doutora Hanna Danza e o professor doutor Rodolfo Fiorucci. Para vocês conhecerem mais nossos convidados de hoje, nós elaboramos um vídeo de apresentação. Vamos ver! Sejam muito bem-vindos, professores. Agradecemos primeiramente o aceite ao convite para hoje nós dialogarmos sobre um tema tão necessário e presente na educação de jovens e adolescentes. A professora Hanna Danza, eu quero dizer assim que é muito bom recebê-la para conversar conosco, uma pessoa assim que tanto tem contribuído com os estudos, os debates acerca do projeto de vida e todas as implicações que a inclusão dessa temática ela leva para dentro da escola, né, e para a importância disso para a formação dos jovens e dos adolescentes também. Eu passo a palavra para a senhora para os seus cumprimentos iniciais. Olá, Ana. Quero primeiramente agradecer muito a oportunidade de estar participando do Formativos. Para mim é uma honra e é um prazer poder promover discussões sobre um tema que é tão caro para mim, que é o tema do projeto de vida e como nós podemos inspirar as juventudes a desenvolver seus projetos. Muito obrigada. Obrigada também, Hanna. Agora nós vamos falar com o Rodolfo Fiorucci também. Rodolfo, é um prazer imenso você estar aqui conosco, você que tem contribuído tanto com as discussões do currículo e nos ajudado a entender um pouco mais essa proposta do novo ensino médio, em que o estudante ele precisa fazer escolhas conscientes, significativas, para que ele construa uma trajetória que transcenda, né, essa lógica apenas de uma formação estritamente para o mercado de trabalho, mas que esteja ligada a um projeto de sociedade, dentro dessa concepção de projeto de vida. Eu passo a palavra a você para as suas considerações iniciais. Bom dia, Ana, Hanna e todos e todas que nos ouvem. Eu que agradeço, na verdade, o convite, esse convite muito especial, que me honra muito. E realmente é muito importante a discussão da questão dos projetos de vida e você já coloca algo importante. O currículo ele tem que permitir a autonomia, a liberdade e a criatividade, porque sem isso falar em projeto de vida fica um tanto quanto vazio. Então vamos conversar nós três aqui hoje, espero que seja muito frutífero. Também. E eu quero aproveitar para agradecer aos professores, pedagogos, diretores, assessores e formadores das redes aqui, estadual e da rede municipal, e das redes municipais que enviaram as suas perguntas pelo link que nós disponibilizamos. E foram essas questões que elas nortearam toda a criação do nosso roteiro e dessa roda de conversa. Mas, em razão do tempo que nós temos, né, que é de 1 hora de programa, essas questões foram selecionadas e elas basicamente giraram em torno de 2 eixos. Então, nesse primeiro bloco, o nosso diálogo ele vai
está relacionado à questão mesmo mais conceitual. O que é o projeto de vida ou projetos de vida, né? E para iniciar essa nossa reflexão, nós vamos assistir agora ao vídeo com o depoimento da professora Juliane Ferreira Jaguri Gomes, que leciona língua inglesa na Escola Estadual de Tempo Integral Jacira da Silva Gama. Vamos assistir ao vídeo. Hello, sou a professora Juliane Ferreira Jaguri Gomes, sou professora de língua inglesa para os primeiros, segundos e terceiros anos na Escola Estadual de Tempo Integral, professora Jacira da Silva Gama. Eu ministrei aula da matéria Projeto de Vida e Empreendedorismo, lá na minha atual escola, e me deparei com os mesmos problemas que os alunos de década atrás tinham passado. Eles não conseguem se sentir à vontade ainda de falar, eles não percebem o quanto é importante parar e pensar sobre si mesmo, porque nessa matéria muitas pessoas pensam que é só falar sobre a sua carreira profissional, e na verdade isso é uma das várias áreas que nós temos na nossa vida. A gente precisa pensar um pouco sobre nossos sonhos, sobre os nossos deveres sociais, e tudo isso os alunos ainda têm dificuldade de parar para pensar. Talvez falte um pouco de maturidade para analisar, mas eu acredito que seja muito importante que tivesse esse assunto desde a base educacional, porque quando já está no ensino médio, no ensino fundamental 2, que foi o público que eu ministrei as aulas, eles já chegam com um pouco travados de falar sobre si mesmo. Será que a professora quer saber sobre mim? Será que ela vai julgar o que eu penso? E na verdade a gente só quer que ele consiga ter essa leitura de si próprio. E na matéria de projetos de vida e empreendedorismo eu aprendi muito mais do que eu pude ensinar, mas eu percebo o quanto é importante a gente fornecer, a gente dar toda essa base teórica e colocar os alunos em prática também. Que na prática que a gente percebe o que a gente gosta ou desgosta, como é que a gente planeja, como é que a gente traça metas, e o básico que é sonhar, que muitos alunos eles ainda têm essa base, essa resistência de pensar sobre o futuro e perceber que a gente já está construindo agora, do que ele pensar sobre o presente dele. Então, eu acredito que nessa matéria, que é justamente a gente pensar sobre a nossa vida inteira, é muito importante falar constantemente. É muito importante a gente não pensar que tem que limitar, que tem que pensar por parcelas, que tem que pensar em caixinhas, porque a vida ela é toda misturada. Então a gente precisa ter um pouco de cada coisa para perceber que o aluno ele não está traçando metas para o futuro, ele está vivendo a vida dele agora dentro da escola. E a gente precisa fazer o aluno perceber o quanto é importante conversar, conhecer a si próprio e se manifestar, tanto no presente quanto para o futuro, e os caminhos que ele vai trilhar, os caminhos que ele vai escolher. Pois é, como a professora diz, a vida não é dentro de caixinhas, né? A vida está aí toda misturada. E eu passo a palavra para a professora Hanna para comentar sobre essa importância da escola em dialogar e despertar esses interesses e necessidades dos jovens, estabelecendo aí uma articulação que a gente vê como necessária entre a visão de futuro desse jovem e um trabalho pedagógico intencional desenvolvido na escola. Professora Hanna, eu passo a palavra. Obrigada, Ana. Quero agradecer também a fala da professora, que trouxe um depoimento riquíssimo sobre a experiência dela. E eu aposto muito que o projeto de vida ele tem que ser entendido não como algo a mais para a escola fazer. O projeto de vida precisa entrar na escola para reformular todo o sentido da escolarização, para que ele traga sentido para essas etapas formativas, né? Sobretudo para o ensino médio. O sentido da vida, ele é o primeiro ponto do projeto de vida, né? Se a gente for recuperar a trajetória de estudo sobre o projeto de vida, ele foi iniciado com estudo sobre o sentido da vida. E é isso que nós precisamos trazer para os estudantes. O sentido da vida, como a professora bem disse, não está só no futuro.
ele está nas experiências do passado, nas experiências do presente também. Então, à medida em que a gente possibilita que os jovens percebam os sentidos da sua trajetória, o sentido das suas atividades cotidianas, eles podem projetar isso para o futuro e encontrando sentidos para a vida futura. E esse é a grande tarefa do projeto de vida, que vai permitir articular todos esses interesses e necessidades ao redor de algo maior, que é um propósito. Obrigada, Hanna. E agora eu aproveito e passo a palavra, né, para o professor Rodolfo para comentar sobre esse importante papel da educação no desenvolvimento humano, né, de jovens e adolescentes, de estabelecer essa mediação entre conteúdos técnicos, científicos, né, com os interesses e as aspirações e necessidades dos jovens, para que essas necessidades, na verdade, elas se constituam numa educação que seja desenvolvente, integral do ser humano. Eu passo a palavra para o professor Rodolfo. Bom, primeiro eu agradeço a professora Juliane pela colocação da experiência dela trabalhando com os projetos de vida. E eu imagino, né, pelo tempo que venho trabalhando com o currículo, como eu falei anteriormente, que nós precisamos inicialmente mudar o currículo, né, construir um currículo que seja mais flexível, mais dinâmico, que se adapte melhor às regionalidades, às potencialidades dos estudantes, porque só assim eles vão aprender a se tornar autônomos, livres e poderão, a partir daí, criar seus próprios projetos de vida e criar transformações na sociedade, né? Nós pensamos e vemos na maioria das escolas do Brasil toda a vida, né? Não só na escola, na família, na igreja, na escola, nas universidades, nas instituições, toda a vida está organizada para você executar e obedecer. Tudo é regrado, nós não temos autonomia para nada. E aí nós exigimos que os estudantes sejam autônomos, libertos, empreendedores, as coisas estão fora de lugar, as ideias estão fora de lugar, né? Então, acho que nós podemos iniciar o debate a partir daqui. Se queremos seres desenvolventes, né, que desenvolvam-se e desenvolvam a sociedade consequentemente, temos que permitir liberdade e autonomia. E os currículos são cruciais para isso. Obrigada, Rodolfo. A próxima pergunta de hoje, ela vem da professora Elbia Sá Oliveira, da Escola Estadual Herbert Palhano, que é da Coordenadoria Distrital 3. E ela pergunta: como construir no adolescente e no jovem do nosso Amazonas não somente o conceito de projeto de vida, mas o despertar para a possibilidade de fazer disso um salto para uma vida melhor, apesar da situação de vulnerabilidade em que estão e se acham, às vezes, incapazes de emergir. E eu quero passar essa palavra agora, né? Essa pergunta agora ao professor Rodolfo, a partir da tua experiência vasta na formação técnica articulada com o ensino médio, como é que tu poderias destacar essa relação do projeto de vida numa perspectiva, como você estava falando há pouco, emancipatória do jovem, sobre a condução da sua própria vida? Ana, e inicialmente me parece muito importante que a gente não tome o projeto de vida como a ferramenta que irá solucionar tudo, né? Às vezes nós nos costumamos a usar algumas ferramentas ou recursos como muletas, né? Como princípios de salvação, e nós sabemos que não é assim. É a complexidade, é o trabalhando em conjunto que vai funcionar. Porém, o projeto de vida, nesse todo, é uma novidade que surge para encarar esse novo mundo, que é um mundo muito mais acelerado, com tempos mais curtos e com mudanças mais rápidas, né? Então, dito isso, nós temos que fazê-los entender inicialmente por que
que eles estão nessa situação. Por exemplo, os alunos que estão em situação de vulnerabilidade social, né, nós temos que mostrá-los e fazê-los compreender o porquê que estão naquela situação, não naturalizar aquilo, porque é a partir do conhecimento do seu próprio mundo que eles poderão se conhecer e transformar esse mundo no qual vivem. É a partir das condições dadas pelo próprio Paulo Freire, o maior educador do país, reconhecido internacionalmente, né? Então, temos que fazê-los entender inicialmente as condições sociopolíticas e econômicas que fazem com que ele e muitos dos seus semelhantes e viventes ali da mesma região estão em situação de vulnerabilidade. Como dizia o Brecht, né, o famoso dramaturgo alemão, nada é natural. Tudo é produção sócio-histórica. Então, ele precisa primeiro se compreender sócio-historicamente, para aí sim, a partir da posição em que ele ocupa, fazer seu projeto de vida e de transformação. Obrigada, Rodolfo. E para finalizar este bloco, nós vamos à pergunta do professor Francisco Lopes de Oliveira, do Centro de Educação de Tempo Integral, Agostinho Ernesto de Almeida, no município de Lábrea, que fica no interior do Amazonas. Nós vamos assistir ao vídeo que já vem com a pergunta do professor Francisco. Olá, meu nome é Francisco Lopes de Oliveira, sou professor do CET Agostinho Ernesto de Almeida, em Lábrea. A minha questão é a seguinte: diante do atual cenário, como trabalhar o protagonismo juvenil em sala de aula e como fazer com que o jovem entenda que ele é o único e principal ator do seu projeto de vida? É isso, muito obrigado. Eu quero passar essa palavra aqui à professora Hanna, porque dentro da psicologia histórico-cultural, não basta apenas saber se o estudante tem ou não interesse para ele ser esse protagonista da sua história, né? E Rodolfo falou um pouco dessa questão que a gente ele precisa compreender todo esse contexto, né? Porque senão, numa visão muito fatalista, muito determinista, se ele não tiver interesse, então não tem mais o que se fazer, né? Se apenas ficar na dependência das disposições internas dos indivíduos. Mas a questão, na verdade, aí, né, que é a pergunta de ouro, né, é a gente tentar saber, ou pelo menos, né, é saber como esse interesse se dá, né, de onde ele procede, como se podem modificar ou mesmo ampliar os interesses desses estudantes. Professora Hanna, eu passo a palavra para você. Obrigada, Ana. Essa é uma questão de fato muito interessante. Nós devemos pensar que o projeto de vida ele é construído com base no conhecimento que o jovem tem de si mesmo e no conhecimento que ele tem do mundo. Essas duas dimensões devem estar o tempo inteiro presentes na construção do projeto de vida. Então, apesar de existirem muitas motivações internas para essa construção, existem no mundo inúmeras fontes de projetos de vida, inúmeras causas com as quais os jovens podem se comprometer e que podem motivar projetos. Nesse sentido, o papel da escola deve ser justamente ampliar o campo de possibilidades desses jovens. Campo de possibilidades é um conceito do Gilberto Velho que é muito importante para o projeto de vida. Afinal de contas, todos nós estamos inseridos nesse contexto histórico, político, social, econômico, que nos dá um campo de possibilidades. E esse campo ele pode ser ampliado ou restringido. O papel da escola é justamente contribuir para a ampliação do campo de possibilidades, para que os jovens reconheçam no mundo a infinitude de fontes de projetos de vida que podem lhes inspirar. E sobre isso, né, acho que nesse momento em que a visão de mundo do jovem é ampliada, os interesses são despertados. Então, de forma alguma, nós devemos pensar que o projeto de vida é apenas uma construção interna. O projeto de vida também é uma construção partilhada com outras pessoas, inspirada por outros agentes e que, inclusive, pode contribuir para a construção de um projeto de vida que não seja apenas individual, mas para um projeto de vida societário.
Muito obrigada, Hanna, pela tua fala, e nós queremos aproveitar para agradecer aos professores Francisco Lopes, a professora Juliane Zaguri e Elbia de Sá, que nos ajudaram a organizar esse bloco com os seus questionamentos, né, e conseguimos construir esse primeiro bloco de diálogos. Agora nós vamos passar para o segundo bloco de perguntas e vamos trabalhar agora com um eixo que é um questionamento que vem muito frequente quando se fala em projeto de vida. O que é o projeto de vida dentro da BNCC ou o que a BNCC traz sobre projeto de vida? E o projeto de vida, seja como um componente curricular, como está sendo pensado em algumas redes, seja como um elemento integrador do currículo, ou mesmo de transição entre as etapas da educação básica, ele aponta também para uma necessidade de a escola ela ser percebida como um ambiente que acredita no potencial do jovem, né, que o reconhece como um sujeito da sua própria aprendizagem, né, que também pensa na questão do seu desenvolvimento, que valoriza, incentiva a participação dele e da escola e da comunidade na escola, ou seja, como um agente transformador, né? Alguém que também pode construir caminhos, né? Nessa perspectiva de um projeto societário, como a Hanna também destacou, de um modo colaborativo, levando a uma reflexão, a um planejamento das suas vidas nessas dimensões, né? Para além da questão individual, dialogando também com os seus sonhos, interesses, contextos, necessidades, porque a gente tem que pensar na etapa, né, em que ele vive do seu processo de desenvolvimento humano. E para isso nós vamos assistir a um vídeo com um questionamento do professor Rogevan Santos, que é da Escola de Tempo Integral Tarsila Prado, no município de Humaitá. Nós vamos assistir ao vídeo dele. Olá pessoal, eu sou o professor Rogevan Santos, eu trabalho no SET Tarsila Prado, aqui no município de Humaitá, e quero trazer à baila um questionamento sobre o projeto de vida. Nós estamos na Amazônia, talvez a região mais rica do planeta hoje, rica em beleza, cultura, biodiversidade e com um potencial econômico absurdo. Uma região com problemas, claro, como qualquer outra, mas notadamente um lugar de infinitas possibilidades. Então, como fazer esse link com o nosso aluno? Fazê-lo entender que seu habitat natural lhe permite sim sonhar e realizar esses sonhos. Carreiras relacionadas à questão do meio ambiente, da sustentabilidade e tantos outros nichos regionais que estão diante deles. Minha pergunta é: que estratégias usar em sala de aula para que o aluno desenvolva seu projeto de vida ou descubra esse projeto de vida, levando em conta todas as possibilidades da nossa região? Um abraço a todos. Caprichou no vídeo, né? Vocês viram alguns elementos da nossa cultura, da nossa gastronomia, né? Então lá Humaitá, aí a gente manda um abraço para os colegas de Humaitá. E eu passo essa pergunta ao Rodolfo. Nós sabemos que nos institutos federais, né, os conceitos de arranjos produtivos locais e culturais, eles são decisivos na gestão da oferta de cursos e na própria construção também do currículo. Sem querer te pedir aqui uma receita de bolo, não é o caso, né? Mas como nós podemos desenvolver, a partir do trabalho com projeto de vida, atividades que integrem o currículo com a identidade cultural do povo, né, as nossas potencialidades regionais, enfim, como no projeto de vida essas noções de território e das singularidades amazônicas, no caso você falando da sua realidade, elas podem ser assumidas pelos jovens em seus projetos de vida também. Agradeço inicialmente a pergunta do Rogevan, ela é muito bem feita, né? E vem na perspectiva do tema do nosso bloco aqui, que é a BNCC. Eu acho que para respondê-lo, nós temos que inicialmente pensar a própria BNCC, né, Ana? Que ela traz no conjunto coisas interessantes, né? Como o próprio projeto de vida, como se pensar fora da caixinha, valorizar muito mais habilidades e competências e não
se apegar tanto ao conteudismo, porém percebemos também que na prática isso é quase inviável dentro das estruturas escolares existentes hoje. Então nós temos uma situação muito complicada para resolver. Uma teoria interessante com a impossibilidade de ser executada dentro dos sistemas escolares, né? Então, para resolver, para inserir o estudante dentro da sua comunidade a partir da escola, eu creio que seja importante desenvolver projetos para resolver problemas da comunidade, né? Ou seja, trazer os problemas para dentro da escola, talvez trazer as pessoas, os empreendedores, os pequenos negócios, as famílias, e construir projetos com os estudantes, deixá-los livres para pensar como resolver aquilo, e a partir disso nós manusearmos os conteúdos para dar conta de uma realidade efetiva. Os currículos e a escola não é interessante para o estudante já há algum tempo, porque é um currículo em que o sistema escolar, a organização curricular e os próprios professores estão com um fetiche pelo conteúdo, né? Quando, na verdade, o conteúdo ele está disponível para todos com um clique no celular. Hoje em dia, todo o conteúdo científico produzido pela humanidade desde os primórdios é acessível rapidamente para qualquer um. O importante no século XXI não é o quanto de conteúdo você retém, mas como você utiliza esse conteúdo que lhe foi passado e que lhe é acessível para a produção de conhecimento e para a transformação da realidade. Então, eu insisto sempre que é preciso reorganizar os currículos escolares, porque nós precisamos dar autonomia e liberdade para os estudantes e para os professores. Sem isso é impossível projeto de vida, sem isso é impossível pensar em projetos junto à comunidade, sem isso é impossível pensar em inserir os estudantes na sua realidade. É preciso dar autonomia. O Alexandre Dumas, né, o autor, né, dos Três Mosqueteiros, o famoso autor, ele tem um pensamento interessante que é o seguinte: como pode as crianças serem tão inteligentes e os adultos tão tolos? O que acontece nesse processo do desenvolvimento da criança para o adulto, em que ele perde toda a curiosidade, criatividade, liberdade, se torna um adulto limitado, burocratizado, sem iniciativa? Eu acho que a escola tem um papel muito importante nessa restrição da potencialidade do ser humano, quando, na verdade, ela deveria ser um elemento exponencial de expandir o conhecimento e a liberdade. Obrigada, Rodolfo. E essa tua fala assim, me lembra bastante que a gente conversa na área da educação infantil, né? Eu penso que nós temos que aprender muito com a escola da infância, né? Quando a gente vai saindo e vai chegando do ensino fundamental para o ensino médio, a gente vai sentindo essa ruptura, né? A escola mudando, né? E os alunos se desanimando e abandonando cada vez mais a escola. Eu vou retomar esse tema com a professora Hanna. Aqui na Amazônia, Hanna, especialmente em cidades assim no interior do estado e até na capital mesmo, né? A particularidade, às vezes, ela é muito naturalizada a pretexto de um pretenso respeito à singularidade amazônica, né? Então, existem práticas que se voltam à própria particularidade do indivíduo e vão destruindo, sob a alienação dos costumes, das tradições, as redes humanas. E isso faz com que o indivíduo se afaste cada vez mais do universal, né? E acabe que fique nesse círculo de particularidades. E eu queria, assim, eu sei que não é receita, mas a gente aproveita esse momento com vocês, né? Mas como, assim, seria por meio do projeto de vida, a gente poderia enfrentar esse dilema
que aqui para nossa região assim é tão complexo, né? Como que a gente consegue entender o que é singular e o que é universal no mundo indígena caboclo, na Amazônia, e o que é, na verdade, uma particularidade que é fragmentadora da nossa individualidade, ou assim, tentando dizer em outros termos, assim, tentando objetivar. Como, dentro da sua história, quando o Vygotsky fala, como por meio do projeto de vida, a escola ela pode contribuir na formação de uma personalidade do adolescente, vendo como esse sujeito, em conhecer a sua história, as vivências que ele traz, e dessa forma, sim, ele pensar em um projeto de vida que possa contribuir nesse processo de formação de uma consciência, de uma personalidade, enfim, numa educação humanizadora, para que a gente saia dessa questão apenas, às vezes, muito voltada para uma particularidade que não faz com que a gente chegue a uma universalidade humana. Muito interessante essa reflexão, Ana. Eu acho que é importante a gente pensar que o projeto de vida ele é constituinte da identidade de cada um, né? Ele diz muito sobre quem nós somos, mas ele também possibilita muito a reflexão sobre quem nós desejamos nos tornar. Então, nesse sentido, apesar do projeto de vida ser construído com base numa série de valores, de crenças, de experiências pretéritas, que diz muito sobre a particularidade de cada um, ele também possibilita a abertura ao novo, à novidade. E eu acho que essa é uma grande beleza da vida. Se a gente pensar que o nosso objetivo enquanto educadores é que os nossos estudantes possam evoluir sempre, há que haver espaço, abertura para a novidade. Então, nesse sentido, que os estudantes possam, a partir do lugar que já lhes é conhecido, das particularidades, da identidade, da sua arquitetura de valores e de crenças, que ele possa também abri-las e projetá-las para o que há de novo. E assim construir pontes, né, entre o que é particular e o que é universal, e cada vez mais expandir aquilo que eu falei anteriormente, o seu campo de possibilidades, ampliando suas perspectivas e seus horizontes. Então, nesse sentido, o papel da escola deve ser sempre reconhecer, sim, a identidade, o passado e a particularidade do jovem, mas também dar oportunidades deles experimentarem a novidade. Obrigada, Hanna. Eu queria comentar também uma questão aqui para a gente discutir. São muitos os equívocos relacionados ao projeto de vida, quer no âmbito conceitual, quer mesmo na sua aplicabilidade e relevância, como o Rodolfo vem destacando desde o começo. E para nos ajudar nesta reflexão, a professora Maria Teovina Ferreira da Silva, da Escola Estadual Tarsila do Amaral, também no município de Humaitá, o Humaitá participando aí ativamente, ressalta que, segundo a BNCC, nós devemos valorizar as diversidades de saberes e vivências culturais dos jovens, colaborando para que eles se apropriem de conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e assim façam escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu próprio projeto de vida, né, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, ela pergunta, né, diante das expectativas dos nossos alunos e do mercado de trabalho competitivo em que vivemos hoje, qual seria a melhor estratégia para trabalharmos as propostas da BNCC com nossos jovens, de modo que eles não venham a se frustrar com suas escolhas profissionais? Eu passo essa palavra à professora Hanna Danza para tecer seus comentários a respeito da pergunta da professora. Essa pergunta, ela expressa um cuidado muito grande, né, com o jovem. Eu acho muito importante que ela seja feita. Contudo, a gente precisa entender que toda escolha é uma aposta. Sempre que nós fazemos escolhas, nós estamos apostando em algo, sem qualquer garantia de que esse algo é o melhor ou que as coisas vão sair dentro daquilo que nós desejamos e planejamos.
Então, nesse sentido, mais do que evitar a frustração dos estudantes em relação à carreira ou qualquer outra escolha que ele faça para a vida dele, nós precisamos ajudá-los a aprender a lidar com a frustração e também a eleger critérios de escolha que tentem trazer um pouco mais de assertividade para essas escolhas, não que os efeitos dela possam ser garantidos. Quando eu estou falando de critério de escolha, eu acho que é muito importante, se a gente resgatar a etimologia da palavra critério, ela vem de crises, né? Porque justamente quando a gente se depara com uma escolha, a gente entra num processo de crise que é tomar decisões que têm impactos severos. E impactos que precisam ser refletidos, as suas consequências precisam ser pensadas. Então, acho que esse é o foco do professor, do educador com esse tema. Ajudar os estudantes a aprender a lidar com a frustração, a aprender a construir critérios de escolha e também, fundamental, a entender que as trajetórias de vida, profissionais ou pessoais, elas são reversíveis, é possível fazer desvios. E a verdade é que uma trajetória linear, ela é a exceção, ela não é a regra. Então é muito comum ouvir do jovem, como eu vou fazer agora escolher uma carreira para o resto da minha vida? E na verdade essa é uma crença que precisa ser desconstruída, porque a maioria das trajetórias profissionais não colocam um profissional em um lugar onde ele fica para o resto da vida. As trajetórias profissionais são múltiplas, cheias de idas e vindas, retomadas, mudanças, e o mais importante é ajudar os estudantes a perceber isso, que as escolhas nem sempre são definitivas. Obrigada, Hanna. Você fala assim, vai ampliando, vai abrindo e vai dando assim aquela esperança, né? Assim, o bom de trabalhar na educação é que a gente sente, né, que a gente está trabalhando com algo, né, que está sempre nos levando para essa esperança. Mas eu quero destacar aqui um outro ponto importante para a nossa reflexão, e ele está sinalizado agora pela professora Maria de Fátima, da Escola Tarsila do Amaral, de Humaitá, e ela relata que a equipe de professores da escola em que ela trabalha iniciou os primeiros movimentos para a construção, desenvolvimento e aplicação de projetos de vida dos alunos e que pretendem retomar essas atividades tão logo a escola volte, né, às suas atividades presenciais. Porém, nas análises preliminares desse projeto de vida, o que chamou a atenção da professora Maria de Fátima foi o fato de que, por serem oriundos, né, do interior do estado, de famílias de baixa renda, muitos desses projetos apontam para certa inviabilidade do ponto de vista mesmo da sua implementação, dos custos financeiros, né, que viriam a partir dessa escolha. E, nesse sentido, ela pergunta, existe algum tipo de fomento por parte do governo para viabilizar e incentivar o desenvolvimento de projetos de vida dos alunos, em especial das cidades do interior? Mas eu gostaria de reconstruir essa pergunta que eu vou passar para o Rodolfo responder. Eu sei que isso aí depende de uma política de Estado, né? Mas, Rodolfo, considerando aí a tua experiência nos institutos, como é que você poderia nos ajudar a entender um tipo de articulação, né, em que o estudante, durante o seu projeto de vida, ou até mesmo depois que ele sai do ensino médio, né, ou da educação profissional articulada ao ensino médio, ele tenha algum tipo de possibilidade de que aquilo que ele projetou, que ele planejou, possa ser algo execuível, algo que vá ser implementado quando ele sair da escola. Ana, o mais importante, creio eu, ao trabalhar com projeto de vida, é demonstrar, como a Hanna falou, que esse projeto de vida ele não é afunilado, né?
Então, eu acho que a pergunta é ao contrário, não é como mostrar ao estudante que esse projeto que ele criou seja execuível, é mostrar para o estudante que vários projetos e várias possibilidades se apresentam durante a vida, né? Unindo a pergunta anterior com essa, a Hannah já iniciou belamente sobre isso, que a gente não pode esquecer que estamos vivendo na era da Revolução 4.0, né? Da internet das coisas, da automação, da engenharia biológica ou biotecnologia, que vai transformar esse mundo de uma maneira que nós nem imaginamos em curtíssimo prazo. Estudos do Fórum Econômico Mundial de 2016 e 2018 demonstram que até 2030 metade das profissões que existem hoje desaparecerão. E a maioria dessas profissões que restarão, ou das poucas novas que surgirem, elas vão exigir do estudante muito mais a flexibilidade cognitiva do que o domínio técnico de alguma coisa, né? Um dos principais cientistas nossos, que é o Marcelo Gleiser, radicado hoje nos Estados Unidos, ele diz que já nos Estados Unidos e nas grandes potências econômicas e tecnológicas, as empresas não querem saber onde você se formou ou que diploma você tem. Elas querem saber como você é cognitivamente, quais são suas habilidades, sua capacidade de liderança, de resolver problema, de propor solução. Então, os projetos de vida têm que estar voltados para o século XXI e não para o século XIX, para o século XX. Aí nós temos que trabalhar com formação de professores, compreender o que é esse novo mundo, para que nós consigamos orientar os estudantes a se posicionarem no mundo do século XXI e não no mundo do século XX ou XIX, que é o que a maioria das escolas fazem ainda hoje, né? E para isso, para que a gente consiga, portanto, desenvolver nos estudantes essa nova potencialidade, nós precisamos entender que a educação brasileira ela está totalmente equivocada no que ela vem fazendo, inclusive a partir das reformas feitas da BNCC e dos itinerários formativos, que são pseudo-itinerários. Claramente são itinerários formados para que o aluno escolha o itinerário técnico profissional, né? Metade dos municípios brasileiros tem apenas uma escola na sua cidade e essas escolas, obviamente, não oferecerão todos os itinerários. Então, numa perspectiva técnica profissional, numa concepção de ensino profissional ainda do século XX, enganando os estudantes, mentindo para eles que se eles se formarem em uma profissão, a capacidade de conseguir emprego vai ser maior, quando, na verdade, o mundo inteiro, inclusive a economia e os próprios teóricos do capitalismo, isso não é nada de teórico progressista, dizem que os empregos vão diminuir, que o século XXI é a sociedade do pós-emprego, ou seja, não haverão mais empregos. Nós temos mais de 200 países que nos últimos anos fizeram reformas trabalhistas, né? Não atentar para esse dado diria eu, não a inteligência mais elementar de que algo está mudando, né? Reformas trabalhistas em mais de 200 países para flexibilizar os direitos trabalhistas e de acesso ao trabalho. Eles querem dizer alguma coisa num movimento tão amplo. Então, por que ainda enganamos os estudantes em currículos lineares de instrumentalização, de execução de trabalho, quando, na verdade, o que nós precisamos fazer é o inverso disso? Prepará-los para um mundo sem emprego, num mundo flexível, dinâmico, e que empregos vão surgir e desaparecer muito rapidamente. É a flexibilidade cognitiva o importante, não a sua adaptação a alguma técnica profissional que provavelmente daqui 5 anos vai desaparecer. E esses jovens vão se tornar obsoletos e descartáveis no mundo do trabalho. Obrigada, Rodolfo. A tua reflexão é muito importante. Você sabe que aqui no Amazonas nós temos assim, uma matriz econômica que é basicamente no polo industrial de Manaus, né? Então, com essa crise que a gente percebeu agora da saúde pública mundial,
Então, se percebeu que digamos, o grande sonho, né, que é sair do interior do Amazonas e conseguir um emprego no polo industrial, já não é mais um sonho, né, porque a partir desse processo de automatização, né, de automação, isso tudo está fazendo com que, de fato, os postos de trabalho, eles reduzam bastante, e não o contrário disso, como você está falando, ampliação, né? Mas aí pensar, então, em alternativas dentro da própria região, de desenvolvimento, né, do seu próprio local, de perceber justamente os problemas que existem naquele município e, a partir dele, aí sim, você construir alternativas sustentáveis, né? Do que simplesmente fazer um curso que vai, na verdade, gerar um bilhete de passagem para ele vir para a capital procurar um emprego que não existe. Então, essa sua fala ela é muito importante, muito marcante, para que a gente consiga orientar os professores, e a formação de professores é muito importante nesse sentido, porque, afinal de contas, ninguém pode dar o que não tem. Se o professor não estiver minimamente preparado, formado para isso, ele também não vai ter essa leitura para orientar os estudantes, né, nas suas escolhas de vida, enfim, nas suas escolhas profissionais. Eu quero agradecer aqui aos professores Rogevan Santos, a Maria de Fátima, Maria Teovina, que enviaram as suas perguntas e assim também nos ajudaram a organizar esse bloco. Agora nós já vamos para a finalização do nosso programa, assim, passa super rápido, e eu quero agradecer a participação da professora doutora Hanna Danza, professor doutor Rodolfo Fiorucci, são tão jovens, a gente até viu, são tão jovens e tão lindos, né? Mas a gente mantém aqui a formalidade, né, do professor doutor que a academia nos exige, que trouxeram valiosas contribuições a esta roda de conversa, e eu quero lembrar que nós vamos estar juntos novamente no próximo programa, nós vamos dar continuidade a esse tema, mas trabalhando o projeto de vida na escola, né? Dentro de uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, social e também discutindo as questões profissionais. E eu quero deixar também aqui os endereços de contato da SEDUC e da CEMED. Qualquer dúvida ou informação vocês podem acessar. Eu agradeço aqui em nome da SEDUC Amazonas e da CEMED Manaus, e vou deixar aqui um alô especial às nossas equipes do CEPAM, lá onde eu sou diretora do Centro de Formação, e da DDPM, onde a professora Rita é a diretora da divisão, né, de desenvolvimento profissional do magistério. E nós estamos sempre à disposição da comunidade escolar nas nossas ações de formação profissional para a educação no Amazonas. E o programa de hoje, brevemente, ele vai estar disponível também no YouTube, na plataforma Saber Mais, e também nas nossas redes sociais. E aproveito para convidar todos vocês para ajudar a preparar a nossa próxima roda de conversa, que vai ser no dia 19 de agosto, deixando a sua contribuição no nosso grupo, que já está aberto, tá? A partir de hoje vocês já podem buscar o grupo, né? E vocês também podem nos seguir no Instagram, lá vocês vão ter outras informações, a playlist dos nossos programas, os links para saber como assistir. E o recado final é para o bem de todos nós, por favor, se saírem de casa, usem máscara. Um forte abraço e até o próximo programa.